O último pedaço de peru estava frio e ressecado no meu prato quando ouvi o BMW do Sterling sair da minha garagem às 6 horas da manhã do dia de Natal. Pela janela da cozinha, observei meu ex-marido colocar o equipamento de esqui no carro enquanto meus 3 filhos adultos, Quinton, Peyton e Sloan, subiam ansiosamente para o banco de trás com seus caros equipamentos de inverno e conjuntos de malas combinando. Blair Ashford, namorada de Sterling, de 45 anos, estava sentada no banco do passageiro vestindo um traje de esqui de grife que provavelmente custava mais do que minha aposentadoria mensal. Ela ria de algo que Sterling havia dito, com a mão perfeitamente cuidada repousando possessivamente em seu braço enquanto ele ajustava o retrovisor. Eu estava em pé na pia da cozinha, de roupão surrado, segurando uma xícara de café requintado e observando minha família partir de carro para passar o Natal em um resort de luxo em Aspen, sem mim. Mãe, você sabe que não pode esquiar, Quinton explicou 2 semanas atrás, quando anunciaram seus planos de férias. Sua artrite não aguentaria as pistas. E, sinceramente, seria estranho com a Blair lá. Você entende, né? Além disso, acrescentou Peyton com a crueldade casual que parecia tão natural à minha filha do meio, você só ia atrasar todo mundo. Estas férias deveriam ser divertidas e cheias de atividades. A gente se vê quando voltar, prometeu Sloan, já navegando pelos sites de resorts em seu celular. Quem sabe a gente não faz um jantar de Natal atrasado ou algo assim. Um jantar de Natal tardio ou algo assim. Como se 43 anos da minha vida dedicados a criar manhãs de Natal mágicas para eles pudessem ser descartados com tamanha indiferença. Criei 3 filhos que, aparentemente, me viam como nada mais do que uma obrigação inconveniente, uma mulher divorciada de 70 anos que não conseguia acompanhar o estilo de vida abastado deles e que só os envergonharia na frente da nova namorada glamourosa do pai. A casa parecia terrivelmente vazia sem o caos da manhã de Natal que havia definido minha vida adulta por mais de 4 décadas. Nenhuma voz animada, nenhum farfalhar de papel de embrulho, nenhuma risada de crianças ecoando pelos cômodos que agora continham apenas o fantasma das tradições familiares que morreram junto com meu casamento. Passei o dia fazendo o que pessoas solitárias fazem no Natal. Limpei a casa que já estava limpa, assisti a filmes natalinos que me fizeram chorar e comi peru que sobrou e que tinha gosto de decepção. Liguei para minha irmã em Fênix, mas ela estava ocupada organizando sua própria reunião familiar e só pôde conversar por 10 minutos antes de sair correndo para conferir o rosbife. Dot, por que você não nos visita no ano que vem? Ela sugeriu com uma polidez vaga que indicava que já estava pensando em desligar. Adoraríamos recebê-la. Mas nós 2 sabíamos que ela não cumpriria o convite, e eu não teria coragem de aceitá-lo de qualquer maneira. Ao anoitecer, eu estava sentada na velha poltrona reclinável de Sterling, o único móvel que ele havia deixado para trás porque não combinava com a estética moderna de Blair, vestindo o mesmo roupão que usará o dia todo, e me perguntando quando exatamente eu me tornará o tipo de pessoa cujos próprios filhos encontravam desculpas para evitar passar os feriados com ela. O divórcio, há 5 anos, mudou tudo entre mim e meus filhos. Não imediatamente, mas gradualmente, como um vazamento lento que eventualmente esvazia toda a água de uma piscina. A partida de Sterling de alguma forma diminuiu meu valor aos olhos deles, como se o abandono por parte do pai tivesse revelado alguma inadequação fundamental que eles nunca haviam percebido antes. Ou talvez eles sempre me vissem como uma pessoa entediante e um fardo, e o casamento com o pai deles, um homem bem-sucedido e carismático, simplesmente mascarasse seus verdadeiros sentimentos em relação à mãe, uma mulher comum e sem glamour. Sterling Carmichael tinha 57 anos quando anunciou que estava deixando nosso casamento de 38 anos para ficar com sua assistente. Preciso me sentir vivo de novo. Dot, ele explicou com aquele tipo de psicologia interesseira que os homens usam para justificar a destruição de suas famílias. Blair me faz sentir jovem e enérgico de maneiras que eu havia esquecido que eram possíveis. O que ele realmente queria dizer era que Blair era 23 anos mais nova do que eu, tinha seios firmes e não sofria de artrite, e não lembrava diariamente de que ele estava se aproximando dos 70 anos sem nada para mostrar da vida, exceto uma agência de seguros moderadamente bem-sucedida e 3 filhos adultos que ligavam para ele apenas quando precisavam de dinheiro. O acordo tinha sido justo, mas não generoso o suficiente para manter meu estilo de vida modesto, mas não o suficiente para competir com a prosperidade recém-adquirida de Sterling ou com os gostos caros de Blair. Enquanto eu recortava cupons e comprava mantimentos comuns, Sterling levava sua nova família para férias na Europa e viagens de esqui para Aspen.
E meus filhos, que cresceram em circunstâncias confortáveis de classe média, claramente decidiram que a prosperidade era mais atraente do que a lealdade. Às 23 horas, eu estava prestes a desligar as luzes da árvore de Natal e ir para a cama quando alguém bateu na minha porta da frente. Olhei pelo olho mágico e vi 3 homens de terno escuro parados na minha varanda, sob a luz amarelada da lâmpada. Pareciam oficiais e sérios, e por um instante me perguntei se algo terrível teria acontecido com a minha família durante a viagem até o Colorado. Senhora Carmichael? Perguntou o homem mais alto quando abri a porta. Ele provavelmente tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos e uma postura confiante que sugeria uma educação de alto nível e um sucesso profissional significativo. Sim, sou eu. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa com a minha família? Não, senhora. Meu nome é Jonathan Pierce, e estes são meus colegas, David Shea e Marcos Rodrigues. Somos advogados da Goldman Lux. Estamos tentando entrar em contato com a senhora sobre um assunto urgente relacionado ao espólio de seu pai. Meu pai? Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. Não há herança a discutir, senhora Carmichael. Acho que houve alguma confusão sobre a história da sua família. Podemos entrar? O que precisamos discutir é bastante complexo e não deve ser tratado na sua varanda. Eu os conduzi até minha sala de estar, repentinamente constrangida com meu roupão e os restos espalhados do meu jantar solitário de Natal. Esses homens pareciam mais adequados para salas de reuniões de grandes empresas ou clubes de campo exclusivos, e não para minha modesta casa suburbana, com seus móveis antiquados e decorações compradas em liquidação. Senhora Carmichael, começou Jonathan Pierce, acomodando-se no meu sofá e abrindo uma pasta de couro cara. Seu pai biológico era Archibald Torfield, fundador e CEO da Torfield Capital Ventures. Ele não morreu quando você tinha 2 anos. Ele abandonou sua mãe quando você tinha 2 anos, mas viveu até 3 meses atrás. Não entendo. Minha mãe me disse que meu pai morreu em um acidente de carro. Sua mãe lhe disse isso para protegê-la da dor do abandono. Archibald Torfield era um homem rico, mas emocionalmente distante, que deixou sua mãe para seguir seus interesses comerciais. No entanto, ele nunca deixou de monitorar sua vida à distância. Monitorar minha vida? O que isso significa? Significa que ele contratou investigadores particulares para monitorar sua educação, seu casamento, as conquistas de seus filhos e seu bem-estar geral. Ele nunca entrou em contato diretamente com você, mas manteve conhecimento detalhado de suas circunstâncias por 65 anos. Por quê? Porque ele morreu há 3 meses e deixou tudo para você. A sala começou a girar ao meu redor enquanto eu tentava processar o que aqueles homens estavam me dizendo. Meu pai, que eu acreditara estar morto durante toda a minha vida, na verdade estava vivo e me observando enquanto construía uma fortuna que, de alguma forma, ele decidirá deixar para a filha que abandonara. O que exatamente significa tudo? Jonathan Pierce tirou documentos da pasta e os espalhou sobre a minha mesa de centro, entre os restos do meu jantar de Natal e a minha xícara de café frio. Tudo isso significa 340 milhões de dólares. Senhora Carmichael, a senhora herdou um dos maiores fundos de capital de risco privados do país. Algumas manhãs de Natal trazem presentes debaixo da árvore. Nesta noite de Natal, 3 advogados bateram à minha porta com notícias que mudariam tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida, a minha família e o meu pai, que para mim estava morto há 65 anos, mas que aparentemente estava muito vivo e muito, muito rico. E a família que me abandonou para passar o Natal em Aspen não fazia ideia de que a mãe chata e inconveniente que eles deixaram para trás tinha acabado de se tornar uma das mulheres mais ricas da América. Eu estava sentada na minha sala de estar à meia-noite do Natal, encarando documentos que continham mais zeros do que eu jamais imaginara que pudessem pertencer a uma só pessoa, enquanto 3 advogados aguardavam pacientemente que meu choque diminuísse o suficiente para que eu pudesse ter uma conversa coerente. Senhora Carmichael, eu sei que isso é muita informação para processar, disse Jonathan Pierce gentilmente. Não tenha pressa para assimilar tudo isso. 340 milhões de dólares, repeti, as palavras soando estranhas na minha língua. Você está me dizendo que meu pai, que me abandonou quando eu tinha 2 anos, passou 65 anos construindo uma fortuna que agora está me deixando? Exatamente. E de acordo com suas instruções muito detalhadas, essa herança deveria ser revelada a você somente após a morte dele e seu 70º aniversário, o que ocorresse por último.
Por que essas condições específicas? David Shen, o mais jovem dos 3 advogados, consultou suas anotações antes de responder. O Sr. Torfield queria ter certeza de que você havia vivido uma vida plena, independente de sua riqueza, antes de receber esta herança. Ele acreditava que dinheiro repentino e juventude poderiam corromper o desenvolvimento do caráter, mas que a segurança financeira na velhice poderia aprimorar a sabedoria e os valores que você tivesse desenvolvido naturalmente. Ele me observou por 65 anos e fez julgamentos sobre o desenvolvimento do meu caráter. Vigilância completa, confirmou Marcos Rodrigues, retirando uma pasta grossa. Registros escolares, histórico profissional, detalhes de casamento e família, envolvimento comunitário, padrões de doações para caridade, avaliações de integridade pessoal. Seu pai mantinha arquivos detalhados sobre suas escolhas de vida e caráter moral. A violação de privacidade foi estarrecedora, mas me vi mais curioso do que irritado com o conteúdo daqueles arquivos. A que conclusão chegou sua vigilância sobre o meu caráter? Você era exatamente o tipo de pessoa que ele esperava que sua filha se tornasse, disse Jonathan. Trabalhadora, dedicada à família, com espírito comunitário, financeiramente responsável apesar dos recursos limitados e generosa dentro de suas possibilidades. Generoso dentro das minhas possibilidades? Dei uma risada amarga. Venho recortando cupons e comprando mantimentos genéricos há 5 anos. Que generosidade ele poderia ter observado? Marcos abriu a pasta de vigilância e tirou fotografias que me deixaram sem fôlego. Fotos minhas fazendo trabalho voluntário no banco de alimentos local, dando aulas particulares para crianças na biblioteca, levando refeições para vizinhos idosos, organizando campanhas de arrecadação de agasalhos para abrigos de moradores de rua, atividades que eu considerava de essência humana normal, e não atos de caridade. O Sr. Torfield ficou particularmente impressionado com seu trabalho voluntário durante o processo de divórcio, observou David. Apesar de suas próprias dificuldades financeiras e traumas emocionais, você intensificou seu serviço comunitário em vez de se tornar egocêntrica ou amargurada. Você tem fotos minhas da época do meu divórcio. Seu pai queria entender como você lidava com grandes crises da vida. Ele acreditava que a reação de uma pessoa à adversidade revelava seu verdadeiro caráter com mais precisão do que seu comportamento em tempos de prosperidade. Analisei as fotografias minhas de 5 anos atrás. Exausta, com o coração partido, tentando manter a dignidade enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor. A ideia de que alguém estivesse observando e documentando meus momentos mais vulneráveis parecia ao mesmo tempo invasiva e estranhamente reconfortante. E agora? Vou ficar rico da noite para o dia? A transição será gradual e cuidadosamente administrada, explicou Jonathan. O Sr. Torfield estabeleceu uma estrutura fiduciária que permite o acesso aos fundos de forma incremental, enquanto você aprende a administrar um patrimônio substancial de maneira responsável. De que forma gradual? 5 milhões de dólares disponíveis imediatamente para uso pessoal, com liberações adicionais dependendo do seu nível de conforto e das suas capacidades comprovadas de planejamento financeiro. 5 milhões de dólares. O valor era tão abstrato que eu não conseguia compreender o que realmente significava em termos práticos, e o restante da herança está sob custódia até que você decida como deseja estruturar sua gestão financeira a longo prazo. As instruções do Sr. Torfield enfatizavam que você deveria ter controle total sobre a distribuição, as estratégias de investimento e as prioridades filantrópicas. Prioridades filantrópicas. Seu pai presumia que alguém com caráter que você demonstrou desejaria usar uma riqueza significativa para fins beneficentes, mas deixou todas as decisões sobre causas e valores inteiramente a seu critério. Pensei na minha família passando o Natal em Aspen, postando fotos das suas férias luxuosas nas redes sociais enquanto minha mãe comia sozinha o peru que sobrou. A ironia era tão profunda que parecia justiça cósmica. Senhores, preciso perguntar sobre confidencialidade. Minha família não precisa saber dessa herança imediatamente. Correto. O Sr. Torfield foi muito específico sobre os protocolos de privacidade, confirmou Jonathan. A divulgação da herança é inteiramente a seu critério. Você pode contar para quem quiser ou para ninguém, dependendo de suas preferências e circunstâncias. Por que ele daria tanta ênfase à privacidade? Porque ele entendia que a riqueza repentina muitas vezes altera a dinâmica familiar de maneiras que nem sempre são benéficas. Ele queria que você tivesse tempo para se adaptar às suas novas circunstâncias antes de lidar com as expectativas e possíveis exigências de outras pessoas.
Que tipo de exigências? David apresentou documentos adicionais que me deixaram com o estômago embrulhado. A pesquisa do Sr. Torfield sobre seus relacionamentos familiares indicou que a atenção de seus filhos ao seu bem-estar pode variar dependendo da percepção que eles têm de sua situação financeira. Vocês investigaram os antecedentes dos meus filhos superficialmente para entender a dinâmica familiar. Nada invasivo, apenas registros públicos e análise da atividade nas redes sociais. E a que conclusão você chegou? Marcos Rodrigues pareceu desconfortável antes de responder honestamente. O apoio emocional e o tempo que seus filhos dedicaram ao seu bem-estar diminuíram significativamente após o divórcio, principalmente porque a situação financeira do pai melhorou com o novo relacionamento. A avaliação doeu porque era precisa. Antes do divórcio, Quinton, Peyton e Sloan eram crianças atenciosas que ligavam regularmente e me incluíam em suas atividades sociais. Depois, eu me tornei a mãe entediante com dificuldades financeiras que eles visitavam por obrigação, e não por um desejo genuíno de minha companhia. O Sr. Torfield recomendou que você observasse o comportamento da sua família por vários meses antes de tomar qualquer decisão sobre compartilhar informações sobre sua herança, acrescentou Jonathan. Ele acreditava que a riqueza podia tanto revelar quanto corromper o caráter e que você deveria entender os verdadeiros sentimentos das pessoas antes que o dinheiro complicasse suas motivações. Basicamente, ele está me dando a oportunidade de testar o caráter da minha família antes que eles saibam que eu tenho algo a oferecer a eles. Exatamente. Olhei ao redor da minha modesta sala de estar, os móveis antiquados, as decorações compradas em liquidação, a pequena televisão que Sterling havia deixado para trás, e tentei imaginar como seria minha vida com recursos financeiros ilimitados. Senhores, qual seria a recomendação inicial para alguém que nunca administrou uma riqueza substancial? Educação, disse Jonathan imediatamente. Planejamento financeiro, consultoria jurídica, desenvolvimento de estratégias tributárias e, mais importante, reservar um tempo para considerar suas prioridades e valores antes de tomar decisões importantes. Mas, teoricamente, eu poderia comprar uma passagem de primeira classe para Aspen amanhã e aparecer no resort de luxo da minha família. Os 3 advogados trocaram olhares que sugeriam que já haviam se deparado com clientes recém-enriquecidos que tomaram exatamente esse tipo de decisão impulsiva. Você poderia fazer isso, confirmou David com cautela. Mas a experiência do Sr. Torfield sugeria que a contenção e o pensamento estratégico geralmente levavam a melhores resultados do que gestos dramáticos imediatos, mesmo quando esses gestos dramáticos seriam profundamente satisfatórios, especialmente naquele momento. Algumas pessoas passam o Natal abrindo presentes debaixo da árvore com suas famílias amorosas. Eu passei o Natal descobrindo que o pai que me abandonou havia passado 6 décadas criando o maior presente que eu poderia imaginar, enquanto minha família de verdade me abandonou para ir esquiar. E agora eu tinha que decidir se usaria a minha recém-adquirida riqueza para uma vingança imediata ou para uma estratégia de longo prazo para lidar com crianças que acabavam de revelar o quanto pouco valorizavam a companhia da mãe. Os advogados saíram a 1h30 da manhã, depois de passarem 2 horas explicando estruturas de fundos fiduciários, implicações fiscais e algo chamado psicologia da transição de patrimônio, que aparentemente envolvia não fazer mudanças drásticas na vida por pelo menos 90 dias. Fiquei sentada na minha cozinha até o amanhecer, encarando cartões de visita da Goldman Lux e tentando assimilar a realidade de que eu não era mais Dottie Carmichael, a mulher divorciada cujos filhos achavam muito entediante para as férias de Natal. Agora eu era Dottie Carmichael, herdeira de uma fortuna que excedia o PIB de pequenos países. A ironia era tão perfeita que parecia intervenção divina. Na mesma noite em que minha família me abandonou para esquiar em um resort de luxo com a namorada do meu ex-marido, eu herdei dinheiro suficiente para comprar o resort onde eles estavam hospedados e provavelmente a montanha inteira. Mas as advertências de Jonathan Pierce sobre pensamento estratégico ecoavam na minha mente enquanto eu preparava o café e tentava imaginar o que a vingança realmente alcançaria além da satisfação momentânea. Às 8 horas da manhã, meu telefone tocou com uma mensagem de Sloan: Feliz Natal, mãe. O resort é incrível. Queria que você estivesse aqui. A crueldade casual daquela mensagem, desejando que eu estivesse lá depois de me excluírem especificamente, me fez querer reservar imediatamente a suíte mais cara de qualquer resort que eles tivessem escolhido e chegar com uma equipe de assistentes pessoais e joias suficientes para cegar Blair Ashford. Em vez disso, respondi por mensagem: Feliz Natal, meu bem. Aproveite suas férias.
Às 10 horas da manhã, eu estava sentado no meu carro em frente ao Wells Fargo, segurando o cartão de débito que David Shen havia me dado, com acesso aos meus fundos iniciais disponíveis. 5 milhões de dólares à disposição imediatamente, sem perguntas. O cartão tem um limite diário de 50 mil dólares, explicou ele. Se precisar de quantias maiores, ligue para o nosso escritório e providenciaremos as transferências em até 24 horas. 50 mil dólares por dia. Eu vivia com menos de 30 mil dólares por ano desde o meu divórcio. Passei de carro pelo caixa eletrônico e verifiquei o saldo da minha conta só para ver se os números eram reais. A tela mostrava um saldo disponível de 4.999.847 dólares e 23 centavos. Os 53 centavos representavam o saldo restante da minha conta anterior, que o Goldman Lux havia absorvido na nova estrutura fiduciária. De alguma forma, ver minha antiga vida representada por troco fez com que a transformação parecesse completa e surreal. Meu celular vibrou com notificações do Instagram. Quinton havia postado fotos de Aspen, da família reunida em volta da mesa de um restaurante, todos rindo e com um ar de prosperidade em suas roupas de esqui de grife. Sterling estava com o braço em volta de Blair, que usava o que parecia ser um colar de diamantes que brilhava mesmo sob a luz do restaurante. A legenda dizia: férias de Natal perfeitas com as minhas pessoas favoritas. Família abençoada #Aspen. É claro que eu não estava em nenhuma das fotos, para fins de redes sociais. Eu simplesmente não existia. Python havia postado um vídeo dele esquiando em uma pista que parecia ser para esquiadores experientes, com a legenda: vivendo a vida ao máximo. Algumas pessoas nasceram para a aventura. #esqui #sem desculpas #estilo de vida saudável. A hashtag sem desculpas pareceu-me uma referência direta à minha suposta incapacidade de acompanhar os planos de férias agitados deles. A publicação de Sloan foi talvez a mais cruel. Uma selfie dela e de Blair recebendo tratamentos de spa com a legenda: muito grata por uma família que entende o que é autocuidado e viver bem. #família #spa #vivendo a minha melhor vida. A mensagem era clara. A nova família deles, composta por Sterling, Blair e meus 3 filhos, representava uma vida moderna, ativa e bela, enquanto eu representava tudo o que eles queriam deixar para trás. Fui até a Target e comprei o laptop mais caro que eles tinham, junto com softwares para gerenciar finanças pessoais e carteiras de investimento. Se eu quisesse ficar rico, precisava entender exatamente o que isso significava e como usar o dinheiro de forma estratégica, em vez de emocional. Naquela noite, passei 4 horas pesquisando a Torfield Capital Ventures e o império empresarial do meu pai biológico. Arbald Torfield era uma lenda no mundo do capital de risco, tendo identificado e financiado startups de tecnologia que se tornaram nomes conhecidos em todo o mundo. Seu portfólio de investimentos incluía participações iniciais em empresas que hoje valem bilhões. Mas a descoberta mais interessante foi sua reputação por aquilo que os jornalistas de negócios chamavam de capital paciente, investimentos de longo prazo em pessoas e ideias que outros consideravam muito arriscadas ou pouco convencionais. Aparentemente, ele aplicou a mesma filosofia a mim, investindo 65 anos de vigilância e planejamento estratégico em uma filha que ele nunca conheceu, mas cujo desenvolvimento de caráter ele monitorou como uma proposta de negócios de longo prazo. O perfil psicológico fornecido pela Goldman Lux retratava um homem brilhante, porém emocionalmente distante, que se arrependia de ter abandonado sua família, mas que era orgulhoso demais ou estava traumatizado demais para se reconectar diretamente com ela. Em vez disso, ele criou uma estrutura de herança elaborada que lhe permitiria prover para mim enquanto testava minha dignidade mesmo depois de morto. Seu pai era um homem complexo que acreditava que o caráter se revelava através das escolhas feitas quando as pessoas pensavam que ninguém estava olhando, explicou Jonathan Pierce. Ele passou décadas observando você fazer escolhas e ficou impressionado com o que viu. Refleti sobre os últimos 5 anos desde o meu divórcio. A humilhação de Sterling me deixar por uma mulher mais jovem. O gradual esfriamento do meu relacionamento com meus filhos. As dificuldades financeiras e o isolamento social que definiram meu cotidiano. Durante esses anos, continuei trabalhando como voluntária no banco de alimentos todas as terças-feiras. Não porque me sentisse generosa, mas porque ver pessoas com menos do que eu me lembrava de que meus problemas eram administráveis. Eu dava aulas particulares para crianças na biblioteca porque gostava de compartilhar conhecimento, não porque achasse que alguém estivesse documentando minhas atividades de caridade.
Mantive minha dignidade durante o processo de divórcio, recusando-me a usar táticas sujas ou envolver as crianças em conflitos de adultos, porque esse comportamento me parecia indigno, e não porque eu estivesse atuando para a vigilância invisível. Segundo a avaliação de Arbald Torfield, essas escolhas revelaram traços de caráter avaliados em 340 milhões de dólares. Meu telefone tocou às 21 horas, era uma ligação do Sterling. Dot. Só queria saber como você estava. As crianças estavam preocupadas porque você ia passar o Natal sozinha. As crianças estavam preocupadas, repeti, observando que a preocupação dele era indireta e provavelmente insincera. Bem, estávamos todos bem. Blair me pediu especificamente para ligar e garantir que você estava bem. Blair havia pedido para ele ligar. A mulher que me substituiu agora administrava as obrigações mínimas de Sterling para com sua ex-esposa. Estou bem, Sterling. Curtindo umas férias tranquilas em casa. Ótimo. Ótimo. Olha, as crianças querem te levar para jantar quando voltarmos. Talvez naquele restaurante italiano novo que você gosta. Um jantar pós-férias num restaurante de preço moderado, para aliviar a culpa. Uma tentativa simbólica deles de tentar se redimir por terem me abandonado no Natal. Parece ótimo. Quando pretende voltar? Dia de Ano Novo. Vamos ficar até a véspera de Ano Novo. Pelo que parece, vai ter uma festa incrível no resort. Mais uma semana de férias de luxo enquanto sua mãe abandonada continuava sua existência solitária. Bom, divirta-se muito. Diga a todos que mandei um abraço. Sim, vou sim. E Dot, obrigada por entender toda essa situação com Aspen. Significa muito para mim que você não esteja complicando as coisas para as crianças. Compreensão. Como se minha exclusão do Natal em família tivesse sido uma acomodação razoável em vez de uma rejeição cruel. Claro, Sterling. Aproveite suas férias. Depois de desligar o telefone, sentei-me na minha sala de estar com 5 milhões de dólares em liberdade financeira e fiquei pensando em testes de caráter, capital paciente e na diferença entre vingança e justiça. Minha família achava que tinha deixado para trás uma mulher entediante com dificuldades financeiras, que aceitaria com gratidão qualquer migalha de atenção que lhe oferecessem quando voltasse. Eles não faziam ideia de que haviam abandonado uma mulher que agora tinha dinheiro suficiente para comprar todo o estilo de vida deles 10 vezes. E graças ao planejamento estratégico de Arbald Torfield, tive tempo para decidir exatamente como usar esse conhecimento. 3 dias após a partida da minha família, eu estava sentado nos escritórios da Goldman Lux, aprendendo os aspectos práticos de ser extraordinariamente rico. Jonathan Pierce havia agendado reuniões com planejadores financeiros, advogados tributaristas e o que eles chamavam de consultores de estilo de vida, pessoas cujo trabalho aparentemente era ajudar indivíduos recém-ricos a evitar cometer erros dispendiosos. Senhora Carmichael. O erro mais comum que observamos entre os herdeiros é a mudança drástica e repentina no estilo de vida, que atrai atenção indesejada e cria expectativas irreais entre os familiares, explicou Catherine Walsh, consultora de patrimônio especializada no que ela chama de psicologia da herança. Que tipo de mudanças drásticas? Carros caros, casas luxuosas, presentes extravagantes, roupas de grife, demonstrações visíveis de riqueza que sinalizam a todos ao seu redor que suas circunstâncias mudaram fundamentalmente. E qual o problema nisso? Nada, se é isso que você realmente quer. Mas a maioria dos clientes descobre que uma inflação repentina no estilo de vida cria mais problemas do que prazer. Os familiares começam a tratá-lo de forma diferente. Os amigos criam expectativas em relação ao entretenimento caro. E você se torna alvo de pessoas que veem indivíduos ricos como recursos, em vez de oportunidades de relacionamento. Pensei nas postagens de Sterling e Blair no Instagram, tiradas em Aspen, exibindo suas férias caras como troféus de uma vida bem-sucedida. Qual abordagem alternativa você recomendaria? Integração gradual da riqueza ao seu estilo de vida atual, filantropia estratégica alinhada aos seus valores e observação cuidadosa de como as pessoas reagem a mudanças sutis antes de fazer grandes revelações. Você quer dizer testar as motivações das pessoas antes que elas saibam que eu tenho dinheiro para oferecer? Exatamente. A estrutura de herança do seu pai foi planejada para lhe dar essa oportunidade. Catherine apresentou uma pasta com estudos de caso de clientes anteriores que herdaram uma riqueza significativa mais tarde na vida. Essa mulher herdou 80 milhões de dólares aos 72 anos.
Ela passou 6 meses observando discretamente o comportamento de sua família antes de revelar a herança. O que ela descobriu a levou a reestruturar seu testamento e reduzir drasticamente os valores destinados aos filhos que a tratavam mal. E esse cliente herdou 150 milhões aos 68 anos e usou o dinheiro para testar a disposição de seus filhos adultos em lhe oferecer apoio emocional quando eles achavam que ele estava passando por dificuldades financeiras. Os resultados foram reveladores. Como assim? Quando ele fingiu precisar de ajuda financeira, 3 de seus 4 filhos sugeriram que ele vendesse a casa e se mudasse para uma residência assistida, em vez de oferecerem qualquer ajuda pessoal. O 4º filho se ofereceu para ajudar pessoal e emocionalmente. A distribuição da herança refletiu essas prioridades reveladas. O padrão estava ficando claro. A riqueza repentina criava oportunidades para avaliação de caráter que não poderiam ser alcançadas de nenhuma outra forma. Senhora Carmichael, posso perguntar sobre a dinâmica familiar atual da sua família? Como a senhora descreveria seu relacionamento com seus filhos? Distantes desde o meu divórcio há 5 anos, eles mantêm contato mínimo e parecem me ver como uma obrigação, em vez de alguém cuja companhia realmente apreciam, enquanto o relacionamento do pai com eles é muito mais próximo, especialmente desde que ele começou a incluí-los em férias luxuosas e entretenimento caro com sua nova namorada. Então, a atenção e o afeto deles atualmente estão correlacionados com a capacidade do pai de proporcionar experiências sofisticadas, aparentemente. Então, antes de prosseguir, Catherine fez anotações no meu arquivo. Esse padrão sugere que seus filhos aprenderam a associar amor e laços familiares à generosidade financeira em vez de disponibilidade emocional. O que significa? O que significa que revelar sua herança pode melhorar temporariamente a atenção deles. Mas seria impossível determinar se essa melhora representa afeto genuíno ou interesse calculado em seu dinheiro. Então, você está recomendando que eu teste o caráter deles antes de revelar minha herança? Recomendo que você reúna informações sobre os sentimentos autênticos deles antes de introduzir variáveis que possam contaminar suas respostas. Naquela tarde, passei de carro em frente à casa de Sterling, a casa onde morei por 22 anos antes que a reforma de Blair apagasse todos os vestígios da minha existência. As decorações de Natal que eu escolhia e arrumava há décadas foram substituídas por uma decoração natalina profissional que parecia cara, mas sem alma. Estacionei do outro lado da rua e liguei para Quinton, meu filho mais velho, que atendeu no quarto toque com aquele tom distraído que ele usava quando me considerava uma interrupção. Oi, mãe. Tudo bem? Estamos nos arrumando para jantar em um restaurante incrível. Eu só queria saber como estão suas férias. Você está se divertindo muito? É incrível. Este resort é diferente de tudo que já vi. O spa, os restaurantes, as condições para esquiar. Meu pai realmente caprichou este ano. Fico muito feliz que vocês estejam se divertindo. Sim, e a Blair tem sido incrível. Ela é muito divertida e sabe mesmo como planejar atividades que agradam a todos. Ela até conseguiu um instrutor de esqui particular para Sarah. Blair era incrível. Ele sabia planejar atividades que todos curtiam. A mensagem implícita era inconfundível, ao contrário da mãe dele, que era chata, não sabia esquiar e teria estragado a diversão cara deles. Isso parece maravilhoso, Quinton. Espero que você me conte tudo quando chegar em casa. Claro, mãe. Olha, eu preciso ir. Estamos atrasados para nossa reserva. Claro, querida. Bom apetite. Depois de desligar o telefone, sentei-me no meu carro em frente à minha antiga casa e tomei uma decisão que me pareceu ao mesmo tempo calculada e necessária. Quando minha família voltasse das férias, eu faria uma autoavaliação antes de revelar qualquer coisa sobre a mudança nas minhas circunstâncias. Se meus filhos fossem capazes de me amar por quem eu era, e não pelo que eu podia oferecer, eu precisava saber disso antes que o dinheiro complicasse todas as nossas interações e os relacionamentos que viriam depois. Naquela noite, comecei a planejar o que Catherine Walsh provavelmente chamaria de cenários de teste controlados, situações projetadas para revelar comportamentos e prioridades autênticos. Meu celular vibrou com mais uma publicação do Python no Instagram. Uma foto da minha família no que parecia ser o restaurante mais caro do resort. Todos com uma aparência próspera e feliz. A legenda dizia: jantar perfeito em família. A vida é boa quando você está cercado por pessoas que compartilham seus valores. #família abençoada, #Chanlars, #Vivendoben.
Pessoas que compartilhavam seus valores, valores que aparentemente incluíam excluir mães idosas que não podiam pagar férias de luxo ou acompanhar as exigências de um estilo de vida ativo. Fiz uma captura de tela da foto e a salvei em uma pasta que criei chamada Evidências. Quando minha família voltasse de Aspen, eu pretendia ter uma compreensão clara de como eles me viam e de nosso relacionamento. E então eu decidiria se eles mereciam saber que a mãe entediante com dificuldades financeiras que eles abandonaram no Natal havia herdado dinheiro suficiente para financiar suas preferências de estilo de vida luxuoso pelos próximos séculos. Algumas pessoas usam a riqueza para comprar o afeto de familiares que as negligenciaram. Eu planejava usar a riqueza para determinar se minha família era capaz de demonstrar afeto genuíno antes de decidir se eles mereciam ter acesso a recursos que poderiam mudar nossas vidas para sempre. A diferença entre essas abordagens, que eu começava a compreender, determinaria se o dinheiro curaria ou destruiria o que restasse de nossos relacionamentos. E graças à filosofia de capital paciente de Archibald Torfield, tive tempo para fazer essa avaliação com cuidado e estratégia, em vez de forma emocional e impulsiva. Meu pai passou 65 anos estudando meu caráter à distância. Agora era minha vez de estudar o caráter dos meus filhos a partir de uma posição de força oculta. O dia de Ano Novo chegou com o retorno da minha família de Aspen e uma mensagem da Sloan: voltamos de uma viagem incrível. Podemos jantar juntos esta semana? Quero te contar tudo. Os pontos de exclamação pareceram forçados, como o entusiasmo que ela achava que deveria demonstrar em relação à mãe depois de tê-la abandonado por uma semana inteira. Passei a manhã me preparando para o que Catherine Walsh chamou de oportunidades de observação controlada. Interações planejadas para revelar comportamentos autênticos quando as pessoas não sabiam que estavam sendo avaliadas. Meu primeiro experimento seria simples: testar a disposição dos meus filhos em passar tempo comigo quando não houvesse nenhum entretenimento luxuoso envolvido. Adoraria jantar com você, respondi por mensagem para Sloan. Você gostaria de vir aqui? Eu poderia preparar seu assado favorito. A resposta demorou 3 horas. Na verdade, mãe, estávamos pensando em sair para jantar. Talvez naquele restaurante italiano que o papai mencionou. Seria mais fácil para todos. Mais fácil para todos. Tradução: menos trabalhoso do que uma refeição caseira que exigia conversa e atenção à companhia da mãe. Combinei de jantar no Marelos, um restaurante com preços moderados que servia comida italiana decente, mas não era caro o suficiente para sugerir que eu ganharia dinheiro. Na terça-feira à noite, cheguei cedo e vi meus 3 filhos entrarem juntos, com a aparência bronzeada e relaxada após suas caras férias. Mãe, você parece... Quinton fez uma pausa, aparentemente procurando um elogio que não fosse totalmente falso. Você parece descansada. Obrigada, querida. Vocês estão todos com uma aparência maravilhosa, muito saudáveis e felizes. O ar da montanha e o exercício foram incríveis, disse Python, acomodando-se na cadeira e imediatamente checando o celular. Nunca me senti com tanta energia. Não há nada como férias ativas para revitalizar todo o organismo. E o resort era simplesmente mágico, acrescentou Sloan. Os tratamentos de spa, os restaurantes gourmet, as atividades, cada detalhe era perfeito. Parece que você se divertiu muito. Quero saber tudo sobre isso. Durante a hora seguinte, meus filhos me entreteram com descrições detalhadas de suas férias de luxo. As aulas particulares de esqui, as refeições em restaurantes 5 estrelas, os tratamentos de spa, a festa de Ano Novo que, aparentemente, custou mais por pessoa do que eu gastei com compras de supermercado em 3 meses. Blair teve muito cuidado ao planejar atividades que todos pudessem aproveitar, explicou Quinton. Ela realmente sabe como criar experiências memoráveis. Ela é incrivelmente sofisticada em relação a viagens e hospitalidade, concordou Python. Meu pai tem sorte de ter encontrado alguém que compartilha sua apreciação por experiências de qualidade. Experiências de qualidade. A frase incomodou porque dava a entender que as experiências comigo, a mãe deles de verdade, eram inferiores em comparação. E como está seu pai? Perguntei, notando que haviam mencionado Blair extensivamente, mas quase não citaram Sterling. Papai parece muito feliz, disse Sloan com cautela. O relacionamento com Blair tem sido bom para ele. Ela o incentiva a experimentar coisas novas e a viver de forma mais aventureira. Ao contrário de sua ex-esposa, que era entediante e aparentemente o incentivou a viver de forma segura e previsível por 38 anos.
Fico feliz que ele esteja feliz e que todos vocês tenham gostado de passar o Natal juntos. Mãe, esperamos que você entenda por que não podemos incluí-la este ano, disse Quinton com o tom cauteloso de quem está apresentando uma justificativa ensaiada. As atividades eram muito exigentes e, sinceramente, poderia ter sido estranho com a Blair lá. Entendo perfeitamente. Talvez no ano que vem possamos planejar algo mais inclusivo, sugeriu Sloan. Como umas férias na praia onde todos possam relaxar juntos. Férias na praia onde a mãe idosa e divorciada podia sentar-se tranquilamente enquanto sua família desfrutava de atividades que não exigiam sua participação ativa. Isso parece ótimo, querida. Enquanto o jantar prosseguia, notei padrões que provavelmente existiam há anos, mas que agora eu observava com a atenção sistemática que os consultores financeiros chamam de avaliação comportamental. Meus filhos falaram bastante sobre suas próprias experiências e conquistas, mas não fizeram nenhuma pergunta sobre minha vida, meus interesses ou meus sentimentos. Eles mencionaram planos futuros que não me incluíam e fizeram referência a experiências compartilhadas com o pai deles e com Blair, como se esses relacionamentos fossem mais importantes do que a nossa história familiar. O mais revelador foi a suposição casual deles de que eu ficaria grato por qualquer atenção mínima que me oferecessem, independentemente de como ela fosse agendada em relação às suas outras prioridades. Mãe, a gente devia fazer isso mais vezes, disse Python enquanto nos preparávamos para ir embora. É bom colocar o papo em dia. Concordo. Com que frequência você pensava nisso? Ah, sabe, regularmente quando a agenda permite. Quando as agendas permitiam. Não quando sentiam falta da mãe ou queriam passar tempo comigo, mas quando suas vidas ocupadas e importantes tinham intervalos ocasionais que podiam acomodar a ausência da mãe. Claro, estou sempre disponível. Nós sabemos, mãe, disse Sloan, me abraçando com o carinho rápido e superficial que ela demonstraria a um parente distante. É isso que é tão incrível em você. Você está sempre presente quando precisamos. Quando eles precisavam de mim, não quando eu precisava deles, mas quando eu podia ter alguma utilidade em suas vidas. Dirigindo para casa, me senti ao mesmo tempo com o coração partido e com a consciência tranquila. A avaliação de caráter que Catherine Walsh havia recomendado estava revelando exatamente o que eu suspeitava, mas não queria admitir. Meus filhos me viam como um recurso, e não como uma relação. Eles me amavam de uma forma abstrata, como as pessoas amam familiares com quem são obrigadas a manter contato, mas na verdade não apreciavam minha companhia nem priorizavam meu bem-estar emocional. Na manhã seguinte, iniciei a segunda fase da minha avaliação de caráter, testando a disposição deles em oferecer apoio durante o que eles perceberiam como uma crise familiar. Liguei primeiro para Quinton, adotando o tom preocupado que aperfeiçoei durante meus 43 anos de maternidade. Quinton, preciso conversar com alguém sobre uma situação que vem se desenvolvendo e não sei bem como lidar com ela. O que foi, mãe? Tenho enfrentado algumas dificuldades financeiras desde o divórcio, e elas estão piorando em vez de melhorar. A casa precisa de grandes reparos que não posso pagar, e minhas despesas médicas aumentaram significativamente. Ah, bem, isso é complicado. Você já conversou com o papai sobre ajustar o acordo de divórcio? Seu pai agora tem suas próprias obrigações financeiras com Blair e o estilo de vida deles. Não quero criar problemas para ele. Certo. Bem, você já considerou os programas de assistência governamental? Ou talvez reduzir o tamanho da sua casa para algo mais administrável? Pensando em reduzir o tamanho da sua casa? Talvez seja melhor vendê-la e se mudar para uma residência para idosos ou algo parecido? Esses lugares cuidam da manutenção e geralmente incluem serviços médicos. Pode ser mais prático para a sua situação. Meu filho mais velho, que acabou de passar uma semana em um resort de luxo, sugeriu que sua mãe, que enfrenta dificuldades financeiras, vendesse a casa e se mudasse para uma residência assistida, em vez de oferecer qualquer ajuda pessoal ou apoio emocional. Entendo. Obrigado pela sugestão, Quinton. Claro, mãe. Espero que você consiga resolver isso. Me avise se precisar de ajuda para pesquisar instalações ou qualquer outra coisa. Ajudar na pesquisa de instalações, não na resolução dos problemas em si, mas sim na busca de soluções institucionais que me isentassem de ser sua responsabilidade. Em seguida, liguei para Python, para testar se ele reagiria de forma diferente às notícias sobre minhas dificuldades financeiras. Que situação difícil, mãe, disse-lhe depois que expliquei a mesma crise fictícia.
Você já pensou em fazer um empréstimo reverso? Isso lhe daria acesso ao patrimônio da casa sem precisar fazer pagamentos mensais. Uma hipoteca reversa? Sim, é perfeito para pessoas na sua situação. Você poderia continuar morando na casa e receber dinheiro para as despesas. Claro que isso reduziria o valor da herança eventualmente, mas dada a sua situação financeira, talvez seja necessário reduzir o valor da herança. Meu filho do meio já estava calculando como minhas dificuldades financeiras poderiam afetar sua futura herança. Vou analisar essa opção, Python. Ótimo. E mãe, talvez seja uma boa hora para pensar em simplificar seu estilo de vida no geral. Você provavelmente não precisa de todo esse espaço mesmo. Quando liguei para Sloan com a mesma história, a resposta dela foi talvez a mais reveladora. Mãe, era exatamente isso que me preocupava quando o papai foi embora. Mulheres solteiras da sua idade realmente enfrentam dificuldades financeiras. E, sinceramente, você provavelmente deveria ter se preparado melhor para essa situação. Mais preparado como? Em termos de carreira, investimentos e, de modo geral, mais independência. Mas isso já é passado. Agora, o importante é encontrar soluções práticas. Você tem sugestões para soluções práticas? Bem, você provavelmente conseguiria um emprego de meio período para complementar sua renda. Muitas lojas contratam idosos para cargos de atendimento ao cliente. E definitivamente considere morar em uma residência para idosos. É muito mais acessível e adequado à sua idade do que tentar manter uma casa inteira. Minha filha sugeriu que sua mãe, de 67 anos, arrumasse um emprego no comércio para complementar a renda, em vez de oferecer qualquer apoio ou assistência à família. Algumas avaliações de caráter revelaram verdades decepcionantes sobre pessoas que eu esperava que demonstrassem amor e lealdade. Minha avaliação de caráter revelou que meus filhos me viam como um incômodo envelhecido, cujos problemas exigiam soluções institucionais ou de emprego, em vez de apoio familiar. E agora eu tinha que decidir se esse conhecimento mudaria a forma como eu queria usar 340 milhões de dólares para moldar os relacionamentos restantes na minha vida. 2 semanas após descobrir os verdadeiros sentimentos dos meus filhos sobre a minha suposta crise financeira, eu estava sentada no escritório de Catherine Walsh, revisando o que ela chamou de resultados da minha avaliação comportamental com o distanciamento clínico que desenvolvi durante 40 anos de prática de enfermagem. Os resultados são bastante consistentes, observou Catherine, lendo as anotações que eu havia compilado sobre cada conversa. Todas as 3 crianças sugeriram imediatamente soluções institucionais ou de emprego, em vez de oferecer assistência pessoal ou apoio emocional, e essa é a importância desse padrão. Isso sugere que eles te veem como uma entidade independente, responsável por resolver seus próprios problemas, em vez de um membro da família cujo bem-estar é parcialmente responsabilidade deles. Mesmo quando sou a mãe deles enfrentando dificuldades reais, especialmente nesses momentos, a disposição para oferecer apoio familiar durante crises é um dos indicadores mais fortes de uma conexão emocional autêntica, em vez de uma mera manutenção de relacionamento. Refleti sobre as sugestões imediatas dos meus filhos para que eu vendesse minha casa, arrumasse um emprego no comércio ou me mudasse para uma residência para idosos, em vez de me oferecer para ajudar com reparos, despesas médicas ou mesmo apoio emocional durante um período estressante. Catherine, como seriam as reações normais de uma família nessa situação? Filhos que realmente se preocupam com o bem-estar de suas mães geralmente oferecem uma combinação de assistência financeira, ajuda prática com problemas, apoio emocional durante a crise e consulta familiar sobre soluções que preservem sua dignidade e independência. Nenhuma dessas opções foi oferecida pelos meus filhos. Correto. Em vez disso, ofereceram conselhos destinados a remover seus problemas da esfera de preocupação e responsabilidade deles, o que me leva a questionar o que eles sentem por mim. Eles te amam por obrigação familiar, mas não se sentem emocionalmente envolvidos com o seu bem-estar ou felicidade. A avaliação clínica confirmou o que eu suspeitava, mas não queria admitir. Meus filhos mantinham contato comigo por obrigação, e não por vontade própria, e encaravam meus problemas como inconvenientes a serem administrados, em vez de desafios familiares que exigiam apoio mútuo. Senhora Carmichael, como deseja proceder com essas informações? Quero fazer um último teste antes de revelar minha herança. Que tipo de teste? Quero ver como eles reagem quando peço algo que exija que eles sacrifiquem tempo, conveniência ou recursos em meu benefício. Catherine assentiu com aprovação. Teste de escalonamento.
Se eles não oferecerem apoio durante uma crise financeira, oferecerão assistência quando você precisar de ajuda pessoal ou envolvimento da família? Exatamente. Naquela tarde, liguei para cada um dos meus filhos para pedir o que a maioria das famílias consideraria um apoio intergeracional normal. Quinton, estou me sentindo sobrecarregada com tudo o que tem acontecido ultimamente e gostaria de saber se você poderia me ajudar com alguns projetos domésticos neste fim de semana. As calhas precisam ser limpas e há algumas caixas pesadas no sótão que não consigo carregar sozinha. Mãe, este fim de semana é uma péssima hora. Temos planos com a família da Blair no sábado, e no domingo vou jogar golfe com o papai e alguns clientes. E no fim de semana seguinte? Eu teria que verificar minha agenda. Sabe, mãe, talvez seja melhor contratar um profissional para esse tipo de serviço. Provavelmente é mais seguro do que ter familiares em escadas e sótãos. Contratar um profissional para fazer pequenos reparos em vez de passar algumas horas ajudando a mãe idosa dele. Meu filho, um engenheiro bem-sucedido, sugeriu que eu contratasse profissionais para lidar com tarefas que as famílias normalmente dividem. Entendo, Quinton. Vou analisar as opções de serviço. Ótimo. E mãe, você devia mesmo pensar em fazer contratos de manutenção preventiva para casa. Assim, você não teria essas situações de emergência. Minha conversa com Python seguiu um padrão semelhante. Mãe, trabalho braçal não é muito a minha praia. Já pensou em participar de algum grupo de idosos? Geralmente eles têm membros que se ajudam com tarefas domésticas. Então, em vez de me ajudar pessoalmente, você está sugerindo que eu encontre outros idosos para me auxiliarem em tarefas que você considera muito inconvenientes. Não se trata de conveniência, mãe. Trata-se de soluções práticas. Você precisa de ajuda regular com a manutenção da casa, e eu não tenho disponibilidade para esse tipo de compromisso contínuo. Não estou pedindo um compromisso contínuo, Python. Estou pedindo algumas horas de ajuda neste fim de semana. Certo. Mas este fim de semana leva ao próximo, e daqui a pouco estarei passando todos os fins de semana cuidando da sua casa em vez de viver a minha própria vida. Viver a própria vida. Ajudar a mãe ocasionalmente interferia em suas prioridades pessoais. A resposta de Sloan foi talvez a mais reveladora. Mãe, eu te amo, mas não me sinto muito à vontade para levantar peso ou trabalhar em escadas. Você já pensou em se mudar para um lugar que não exija tanta manutenção? Um condomínio agradável ou uma comunidade para idosos onde a administração cuida da jardinagem e dos reparos? Não estou pronto para deixar minha casa, Sloan. Mas, mãe, falando na prática, você não consegue manter uma casa inteira sozinha. Talvez seja a hora de aceitar que suas necessidades de moradia mudaram. Minhas necessidades de moradia não mudaram. O que mudou foi o apoio que minha família me dá. Isso não é justo, mãe. Todos nós temos nossas próprias vidas e responsabilidades. Não podemos ser obrigados a cuidar da sua casa indefinidamente. Não estou pedindo manutenção indefinida, Sloan. Estou pedindo ajuda com projetos específicos que levariam algumas horas. Eu entendo, mas isso simplesmente não é realista, considerando os horários e obrigações de todos. A agenda e as obrigações de todos. Meus filhos tinham tempo para férias luxuosas com o pai, partidas de golfe com clientes e eventos sociais com a família de Blair, mas não tinham tempo para ajudar a mãe com as necessidades básicas da casa. Naquela noite, fiz minha última ligação de avaliação. Desta vez, solicitei apoio emocional em vez de apoio prático. Quinton, tenho me sentido bastante sozinha desde que seu pai e eu nos divorciamos, especialmente durante as festas de fim de ano, quando todos estavam em Aspen. Você teria interesse em passar algum tempo comigo regularmente? Talvez jantar uma vez por semana ou participar de eventos da comunidade juntos. Mãe, jantares semanais não são muito práticos. Nossas agendas são bem cheias e, sinceramente, a Blair é quem planeja muitas das nossas atividades sociais agora. Que tal jantares mensais? Provavelmente conseguiríamos nos encontrar mensalmente, embora talvez fosse mais fácil nos reunirmos em restaurantes em vez de prepararmos refeições em casa. Dessa forma, seria menos trabalhoso para todos. Menos tempo para todos. Passar tempo com a mãe era um problema de gestão de tempo, e não uma oportunidade para fortalecer o relacionamento.
E eventos comunitários, mãe, não me vejo participando juntos de eventos comunitários. Nossos círculos sociais são bem diferentes agora. Nossos círculos sociais eram diferentes, pois o círculo social dele agora incluía a namorada do pai e as amigas ricas dela. Enquanto meu círculo social era composto por outras mulheres divorciadas, consideradas socialmente relevantes pela faixa etária dele. Quando fiz pedidos semelhantes a Peyton e Sloan, as respostas deles confirmaram o padrão. Eles estavam dispostos a manter um contato mínimo comigo, desde que isso não interferisse em seu estilo de vida preferido ou em seus compromissos sociais. Nós chamamos, mãe, explicou Sloan. Mas precisamos estabelecer limites sobre quanto tempo e energia podemos investir nas obrigações familiares. Obrigações familiares. Era nisso que eu havia me transformado para meus filhos. Uma obrigação a ser administrada com eficiência, em vez de um relacionamento a ser cultivado. Naquela noite, sentei-me na minha cozinha com documentos avaliados em 340 milhões de dólares e tentei decidir o que fazer sabendo que meus filhos me viam como um fardo, e não como uma bênção. Alguns pais descobrem os verdadeiros sentimentos de seus filhos adultos gradualmente ao longo de anos de pequenas decepções e diminuição da atenção. Eu descobri as prioridades autênticas dos meus filhos por meio de testes sistemáticos que revelaram que eles não tinham interesse em apoiar, ajudar ou passar tempo com a mãe, a menos que isso servisse à sua própria conveniência e preferências sociais. E agora eu tinha que decidir se recursos financeiros ilimitados poderiam mudar os sentimentos deles em relação a mim ou se o dinheiro simplesmente tornaria a atenção calculada deles mais elaborada e, em última análise, mais dolorosa. A fase de avaliação de caráter estava concluída. Amanhã, começarei a decidir como usar os resultados. 3 semanas após concluir minha avaliação de caráter, eu estava pronto para implementar o que Catherine Walsh chamou de revelação estratégica, uma divulgação cuidadosamente planejada da minha herança que testaria as respostas finais dos meus filhos antes de tomarmos decisões permanentes sobre nossos relacionamentos e seus futuros financeiros. Combinei um jantar em família no Marelos para o sábado seguinte, usando o mesmo tom informal que havia caracterizado todas as minhas interações recentes com Quinton, Peyton e Sloan. Achei que seria bom nos reunirmos novamente, eu disse a cada um deles. Tenho novidades para compartilhar e prefiro contar a todos ao mesmo tempo. O comentário na notícia gerou curiosidade imediata. Quinton retornou a ligação em menos de 1 hora. Mãe, que notícias? Está tudo bem com a sua saúde? Está tudo bem, querida. Explicarei tudo no sábado. Mas você não pode simplesmente dizer que tem notícias e depois não dar mais detalhes. O que está acontecendo? Não precisa se preocupar, Quinton. São apenas algumas novidades na minha vida pessoal que eu gostaria de discutir com todos vocês. Situação pessoal. Mãe, você está me deixando nervosa. Você está doente? Está com mais problemas financeiros? A preocupação em sua voz era genuína, mas notei que se concentrava inteiramente em problemas potenciais, em vez de possibilidades positivas. Meus filhos haviam aprendido a esperar más notícias da mãe, em vez de boas notícias. Chegou a noite de sábado e meus 3 filhos estavam sentados à nossa mesa no Marelos, com olhares expectantes e um pouco ansiosos. Eu me vesti com mais cuidado do que o habitual, não com roupas caras, mas com atenção aos detalhes que sugeriam que algo significativo estava acontecendo. Mãe, você está bonita esta noite, observou Sloan. Isso tem a ver com namoro? Você está saindo com alguém? Não estamos namorando, querida, mas obrigada por notar. Então, qual é a grande novidade? Perguntou Peyton, checando o celular com a impaciência que normalmente demonstrava quando obrigado a prestar atenção em conversas familiares. Recebi algum dinheiro, eu disse simplesmente. A resposta foi um silêncio imediato enquanto meus filhos processavam essa informação inesperada. Dinheiro? Quinton repetiu. Que tipo de dinheiro? Você ganhou na loteria? Uma herança do meu pai. Mas o vovô morreu quando você tinha 2 anos, disse Sloan, parecendo confusa. Era nisso que eu sempre acreditei. Mas, aparentemente, meu pai não morreu. Ele abandonou minha mãe e eu e viveu até 3 meses atrás. Expliquei a história de Archibald Thorfield no mesmo tom objetivo que eu costumava usar para discutir condições médicas com as famílias dos pacientes. O abandono, a vigilância, o império de capital de risco e a estrutura de herança concebida para testar meu caráter antes de me proporcionar segurança financeira.
De quanto dinheiro estamos falando? Perguntou Python, inclinando-se para a frente com repentina e intensa atenção. 340 milhões de dólares. O silêncio que se seguiu foi profundo e revelador. Meus filhos me encaravam com expressões que oscilavam entre incredulidade, entusiasmo, cálculo e o que parecia ser uma reavaliação imediata da dinâmica familiar. 340 milhões de dólares. Quinton repetiu lentamente. Você está dizendo que vale mais de 300 milhões de dólares? Estou dizendo que herdei recursos que mudarão minha vida significativamente. Mãe, isso é incrível, exclamou Sloan, com um entusiasmo mais contagiante do que qualquer outra reação que ela tivesse demonstrado para mim em anos. Precisamos comemorar. Essa notícia é maravilhosa. Quando você descobriu? Perguntou Python, exigindo uma resposta. Há quanto tempo você sabe disso? Fiquei sabendo disso na noite de Natal, enquanto vocês estavam todos em Aspen. Natal? A voz de Quinton se elevou, demonstrando aparente indignação. Você sabia há um mês que herdou centenas de milhões de dólares e não nos contou. Eu queria tempo para processar a informação e entender o que isso significava para o meu futuro. Mas mãe, isso afeta a todos nós, protestou Sloan. São notícias de família. Deveríamos ter sido envolvidos nas discussões sobre algo tão importante. Como a minha herança te afeta? Minha pergunta gerou outro momento de silêncio revelador. Como meus filhos perceberam, eles haviam presumido imediatamente que minha boa sorte os beneficiaria automaticamente. Bem, obviamente queremos ajudá-lo a administrar recursos tão substanciais, disse Python com cautela. Esse tipo de riqueza exige planejamento profissional e consulta familiar. Consulta familiar sobre o que especificamente? Estratégias de investimento, planejamento patrimonial, decisões filantrópicas, enumerou Quinton. Não se pode simplesmente tomar decisões aleatórias sobre centenas de milhões de dólares sem considerar as implicações para todos. Quais são as implicações para todos? Mãe, você está sendo propositalmente obtusa, disse Sloan, irritada. Obviamente, essa herança muda tudo em relação ao futuro financeiro da nossa família. Precisamos trabalhar juntos para tomar decisões inteligentes sobre a gestão e a distribuição do patrimônio. Distribuição. 10 minutos depois de saber da minha herança, minha filha já estava discutindo como o dinheiro deveria ser distribuído entre os membros da família. Na verdade, tenho trabalhado com profissionais de gestão de patrimônio há várias semanas, eu disse. Eles me ajudaram a entender minhas opções e responsabilidades. Que tipo de opções? Perguntou Quinton. Como usar os recursos de forma sábia para a realização pessoal, doações para caridade e considerações familiares. Considerações familiares, repetiu Python. Que decisões você tomou em relação a questões familiares? Ainda estou avaliando esse aspecto da minha situação. Mãe, precisamos participar dessas avaliações, insistiu Sloan. Não se trata apenas do seu dinheiro. É um patrimônio familiar que impactará gerações. Na verdade, é apenas o meu dinheiro. A herança está inteiramente em meu nome, com total controle discricionário sobre todas as decisões. Mas você vai querer criar fundos fiduciários para seus filhos, disse Quinton com convicção. O planejamento patrimonial nesse nível sempre envolve fundos fiduciários familiares e estruturas de herança. Será que vou querer criar fundos fiduciários para os meus filhos? Claro que sim, mãe. Isso é patrimônio para as próximas gerações. Você vai querer garantir que seus filhos e netos tenham tudo o que precisam. O que te faz presumir que eu vou querer fazer isso? A pergunta causou visível desconforto, pois meus filhos perceberam que suas expectativas poderiam não estar alinhadas com minhas intenções. Porque é isso que as famílias fazem, disse Python, com um tom de preocupação na voz. Os pais sustentam seus filhos quando têm recursos para compartilhar. Será? E quando os filhos ajudam os pais quando têm recursos para compartilhar? O que você quer dizer? Quero dizer que, durante o último mês, estive testando sua disposição em fornecer apoio, assistência e atenção à sua mãe durante o que você acreditava ser um período de dificuldades financeiras e necessidades emocionais. Estavam nos testando? A voz de Sloan se elevou em indignação. Vocês estavam nos testando? Eu estava avaliando se meus filhos eram capazes de me amar e me apoiar como pessoa, ou se a atenção de vocês estava condicionada ao que eu poderia lhes proporcionar.
Isso é manipulador e injusto, protestou Quinton. Será mesmo? Será que é mais manipulador do que presumir imediatamente que minha herança deveria ser dividida com filhos que não tinham tempo para me ajudar a limpar as calhas ou jantar comigo toda semana? Essas situações são completamente diferentes, argumentou Python. Quais são as diferenças? Porque a riqueza familiar é diferente de favores pessoais e obrigações sociais. Então você considera ajudar sua mãe com os projetos domésticos como favores pessoais, mas vê dividir a herança dela como uma obrigação familiar. Meus filhos trocaram olhares que sugeriam que estavam percebendo como suas respostas revelavam exatamente as atitudes que eu vinha avaliando. Mãe, o que exatamente você está dizendo sobre a nossa herança? Perguntou Sloan, cautelosamente. Estou dizendo que não tomei nenhuma decisão sobre como distribuir recursos para crianças que demonstraram que seu interesse no meu bem-estar está diretamente relacionado à percepção que elas têm do que eu posso lhes oferecer. Algumas reuniões familiares terminam com abraços, alegria compartilhada e celebração da boa sorte. Nossa reunião familiar estava terminando com meus filhos percebendo que a riqueza repentina da mãe talvez não se traduzisse automaticamente em uma melhora em suas vidas, e que suas reações tanto à pobreza quanto à prosperidade haviam sido cuidadosamente documentadas como prova de suas verdadeiras prioridades. A avaliação de caráter estava concluída e os resultados estavam prestes a determinar se minha herança diminuiria ou aumentaria o abismo entre meus filhos e eu. Os 3 dias que se seguiram à revelação da minha herança foram marcados por uma onda repentina de atenção por parte dos meus filhos, algo que me pareceu ao mesmo tempo previsível e nauseante. Meu telefone tocava constantemente com ligações de Quinton, Python e Sloan. Cada um deles abordava a minha recém-adquirida riqueza com estratégias diferentes, mas com motivações subjacentes idênticas. Quinton ligou primeiro, adotando o tom profissional que usava em negociações comerciais. Mãe, estive pensando na nossa conversa de sábado e percebi que talvez tenha parecido presunçoso em relação à herança. Quero que saiba que, quaisquer que sejam as decisões que você tomar, eu a apoiarei completamente. Obrigado, Quinton. Dito isso, adoraria ajudá-lo a navegar pelos complexos aspectos de planejamento financeiro da gestão desse tipo de patrimônio. Minha formação em engenharia me proporciona fortes habilidades analíticas para avaliar oportunidades de investimento e realizar análises de risco. Entendo. E, obviamente, quero passar mais tempo juntos para que possamos reconstruir nosso relacionamento da maneira correta. Percebo que talvez tenha negligenciado nossa conexão familiar e quero corrigir isso daqui para frente. O súbito interesse em reconstruir nossa ligação familiar estava claramente relacionado à minha situação financeira, mas respondi com um reconhecimento educado em vez de chamar a atenção para a óbvia correlação. Eu gostaria de passar mais tempo juntos, Quinton. Ótimo. Estava pensando que poderíamos começar com jantares semanais, talvez alternando entre refeições caseiras e bons restaurantes, e adoraria ajudar com aqueles projetos domésticos que você mencionou, como limpar as calhas, organizar o sótão, o que você precisar. Jantares semanais e ajuda doméstica, que eram obrigações inconvenientes há uma semana, agora se tornaram oportunidades para construir relacionamentos que poderiam levar a benefícios financeiros. A abordagem de Python era mais diretamente transacional. Mãe, peço desculpas se pareci indiferente às suas preocupações financeiras ultimamente. Estive lidando com um certo estresse no trabalho que me impediu de estar disponível para ajudar a família. Estresse no trabalho, algo que ele nunca havia mencionado antes, mas que agora explicava convenientemente sua relutância em ajudar sua mãe, que supostamente estava passando por dificuldades. Entendo, Python. Daqui para frente, quero estar muito mais envolvido na sua vida. Aliás, tenho pesquisado empresas de gestão de patrimônio e estratégias de planejamento financeiro para indivíduos de alto patrimônio. Posso coordenar reuniões com os melhores profissionais da área. Eu já tenho assistência para gestão de patrimônio, querida. Certo. Mas é importante consultar várias opiniões antes de tomar decisões importantes. Esse tipo de dinheiro exige conhecimento especializado e a participação da família. Que tipo de consulta familiar? Bem, as estratégias de investimento devem levar em consideração as necessidades e os objetivos da próxima geração. E, obviamente, o planejamento tributário se torna muito mais complexo nesse nível de riqueza. Você precisará de fundos fiduciários e estruturas patrimoniais que protejam os ativos para seus herdeiros. Meus herdeiros?
Python já estava se posicionando, junto com seus irmãos, como beneficiários inevitáveis de uma riqueza pela qual não haviam demonstrado interesse quando pensavam que eu estava com dificuldades financeiras. A estratégia de Sloan foi a que mais envolveu manipulação emocional. Mãe, eu me sinto péssima por como nosso relacionamento se distanciou desde o divórcio do papai. Tenho estado tão focada na minha própria vida que não tenho sido a filha que você merece. O que levou a essa constatação, Sloan? Sinceramente, saber sobre sua herança me fez pensar em quanto tempo talvez não tenhamos juntos e em como tenho dado nosso relacionamento como garantido. Minha herança te fez refletir sobre o pouco tempo que temos juntos. Sim, claro. Quer dizer, saber que você tem recursos para viagens e experiências me faz perceber que deveríamos compartilhar essas oportunidades e construir memórias juntos. Compartilhar oportunidades e construir memórias que envolveram meus recursos financeiros, em vez de simplesmente tempo e atenção. Eu gostaria disso, Sloan. Maravilhoso. Já comecei a pesquisar viagens que poderíamos fazer juntas, mãe e filha. Europa, Ásia, cruzeiros de luxo. Poderíamos ter experiências incríveis. Experiências incríveis financiadas pela minha herança, e não por um desejo genuíno pela minha empresa. Na quinta-feira, meus 3 filhos se convidaram para jantar em minha casa no fim de semana, demonstrando um entusiasmo repentino pelo tempo em família que haviam evitado durante anos, já que passar tempo comigo não oferecia nenhum benefício material. Nós realmente queremos participar mais da sua vida, mãe, explicou Quinton durante nossa conversa telefônica na sexta-feira. A família deve permanecer unida, especialmente durante grandes transições da vida. Que tipo de envolvimento você tinha em mente? Reuniões familiares regulares, tomada de decisões compartilhadas sobre assuntos importantes, talvez até investimentos familiares ou empreendimentos comerciais coordenados. Tomada de decisões compartilhadas sobre minhas finanças pessoais. Apenas orientação e consultoria. Você não deveria ter que lidar com essas decisões complexas sozinho. Não vou lidar com isso sozinho, Quinton. Tenho consultores profissionais. Certo. Mas os profissionais não entendem a dinâmica familiar e as questões emocionais da mesma forma que seus filhos. Quais dinâmicas familiares e considerações emocionais devem influenciar minhas decisões financeiras? Bem, obviamente você vai querer garantir que seus filhos tenham tudo o que precisam. E você vai querer considerar como a riqueza afeta as relações familiares e as gerações futuras. Como você acha que a riqueza deve afetar nossos relacionamentos familiares? Isso deve nos aproximar ainda mais. A prosperidade compartilhada cria oportunidades para experiências compartilhadas e apoio mútuo. Um apoio mútuo que não existia quando ele pensava que eu era pobre, mas que de repente se tornou essencial agora que ele sabia que eu era rico. Naquela tarde, liguei para Catherine Walsh para discutir o que ela chamou de padrões de comportamento pós-revelação. Senhora Carmichael, como seus filhos estão reagindo à revelação da herança? Exatamente como a senhora previu? Um interesse repentino e intenso no meu bem-estar, com ofertas de ajuda em projetos que antes consideravam inconvenientes, e suposições imediatas sobre a tomada de decisões compartilhadas em relação às minhas finanças. E como você se sente em relação a essa mudança de comportamento? Estou enojada. Honestamente, o contraste entre as reações deles à minha pobreza fictícia e à minha riqueza real revela tudo o que preciso saber sobre as prioridades deles. Eles solicitaram explicitamente dinheiro ou garantias de herança? Não diretamente. Eles estão abordando a questão por meio de ofertas de consultoria familiar e sugestões sobre planejamento patrimonial que os beneficiariam. Modificação clássica de relacionamento baseado em riqueza. Eles esperam se posicionar como beneficiários merecedores por meio de atenção e apoio demonstrados. O apoio que não puderam me dar quando acharam que eu precisava de ajuda, em vez de terem dinheiro para compartilhar. Exatamente. Senhora Carmichael, como a senhora deseja reagir a esse padrão de comportamento? Quero dar a eles uma última oportunidade de demonstrarem um interesse genuíno, em vez de um interesse calculado, em nossos relacionamentos. Como? Testando se a atenção repentina deles continua quando deixo claro que minha herança não os beneficiará automaticamente financeiramente. Essa é uma abordagem sofisticada. Que teste específico você tinha em mente? Transparência total sobre meus planos reais de herança, seguida da observação das reações deles quando perceberem que ser rica não me torna uma mãe mais generosa para filhos que me negligenciavam quando pensavam que eu era pobre.
Você está preparado para a possibilidade de que eles reajam com raiva, ressentimento ou acusações de egoísmo? Estou preparada para a possibilidade de que os verdadeiros sentimentos dos meus filhos em relação a mim dependam inteiramente do que eu posso lhes proporcionar, e não de quem eu sou como pessoa. E se isso se provar verdade, usarei minha riqueza para construir relacionamentos com pessoas que me valorizam por razões que nada têm a ver com dinheiro. E meus filhos aprenderão que algumas oportunidades de amor e generosidade não podem ser recuperadas depois de desperdiçadas. Alguns pais usam a riqueza para comprar o afeto de filhos que os negligenciaram. Eu planejava usar a riqueza para ensinar aos meus filhos que relacionamentos autênticos não podem ser comprados retroativamente, que o amor oferecido somente após descobrir o valor financeiro de alguém não é amor de verdade. O teste final determinaria se minha herança curaria nossos laços familiares ou confirmaria que eles haviam sido irreparavelmente danificados pela incapacidade dos meus filhos de valorizar a mãe como algo além de uma potencial fonte de benefício financeiro. A noite de sábado chegou e, pela primeira vez desde antes do meu divórcio com Sterling, meus 3 filhos estavam reunidos na minha modesta sala de jantar. Eles trouxeram flores, vinho caro e aquele tipo de entusiasmo animado geralmente reservado para entrevistas de emprego ou primeiros encontros com pretendentes muito desejáveis. Mãe, este assado está incrível, anunciou Python, servindo-se uma segunda porção da mesma receita que ele educadamente recusará por anos. Eu tinha me esquecido do sabor de uma comida caseira maravilhosa. Você deveria cozinhar para nós com mais frequência, acrescentou Sloan. Há algo muito especial nos jantares em família na casa onde crescemos. A casa onde eles cresceram, mas que raramente visitavam desde que Sterling se mudou, levando consigo suas aspirações sociais. Fico feliz que esteja gostando do jantar. Eu queria que tivéssemos um ambiente confortável para discutir meus planos de herança. A conversa mudou imediatamente de amenidades casuais para tensão concentrada. Meus filhos pousaram os garfos e se inclinaram para a frente com o interesse sincronizado de pessoas que esperavam ouvir informações que impactariam significativamente seus futuros financeiros. Mãe, estivemos pensando em tudo que você compartilhou no último fim de semana, começou Quinton. E queremos que você saiba que estamos aqui para apoiar quaisquer decisões que você tomar. Que tipo de decisões você espera que eu tome? Bem, planejamento patrimonial, obviamente, disse Python. Criar fundos fiduciários para seus filhos e netos, estabelecer fundações de caridade, talvez estratégias de investimento familiar. Fundações de caridade. Você provavelmente vai querer doar uma parte significativa da herança para obter vantagens fiscais e impacto filantrópico, explicou Sloan. Mas você também vai querer garantir que sua família esteja amparada antes de assumir compromissos de caridade. O que te faz pensar que eu vou querer sustentar minha família antes de assumir compromissos de caridade? Porque é isso que pais responsáveis fazem, disse Quinton com um leve tom de irritação. Primeiro você garante o futuro dos seus filhos e depois usa os recursos restantes para fins beneficentes. Será que filhos responsáveis priorizam o bem-estar dos pais e só depois utilizam os recursos restantes para seu próprio entretenimento? Minha pergunta gerou um silêncio constrangedor que sugeria que meus filhos reconheciam o paralelo que eu estava traçando, mas não compreendiam suas implicações. Mãe, essas situações são completamente diferentes, protestou Python. Estamos falando de patrimônio intergeracional que afeta a segurança financeira de toda a família a longo prazo. E eu estava falando sobre necessidades práticas imediatas que afetavam meu bem-estar e segurança emocional a curto prazo. Não é justo comparar nossa resposta a projetos domésticos temporários com suas responsabilidades em relação à distribuição permanente de riqueza, argumentou Sloan. Por que isso não é justo? Porque uma envolve decisões financeiras importantes que impactarão gerações, e a outra envolve pequenos inconvenientes que poderiam ser resolvidos por serviços contratados. Portanto, minha necessidade de apoio familiar era um pequeno inconveniente que poderia ser terceirizado, mas seu interesse em meu patrimônio representa importantes considerações familiares que exigem envolvimento pessoal. Você está distorcendo nossas palavras, mãe, disse Quinton na defensiva. Estamos tentando ter uma conversa séria sobre gestão responsável de patrimônio e você está trazendo à tona questões irrelevantes sobre manutenção da casa. Estou abordando questões relevantes sobre prioridades familiares e dinâmicas de relacionamento que meus consultores financeiros identificaram como fatores cruciais no planejamento sucessório. Seus consultores financeiros acham que a dinâmica das relações familiares deve influenciar as decisões financeiras? Perguntou Python, visivelmente preocupado. Com certeza.
Eles explicaram que a forma como os membros da família se tratam revela traços de caráter que devem ser considerados ao tomar decisões sobre herança. Que tipo de traços de caráter? Perguntou Sloan. Se as pessoas demonstram amor e preocupação genuínos pelos membros da família ou se a sua atenção está condicionada a potenciais benefícios financeiros. Mãe, essa é uma maneira terrível de pensar sobre relações familiares, protestou Quinton. Amor e dinheiro são questões separadas que não devem ser conectadas por meio de decisões de herança. Eles são separados? Quando você achou que eu estava com dificuldades financeiras, sugeriu que eu arrumasse um emprego no comércio e me mudasse para uma residência para idosos, em vez de oferecer qualquer ajuda à minha família. Mas quando soube que eu herdei centenas de milhões de dólares, imediatamente se ofereceu para ajudar com os projetos domésticos e passar um tempo juntos semanalmente. São circunstâncias completamente diferentes. Qual a diferença entre eles, Python? Por que ajudar alguém que é rico é diferente de dar cobertura a alguém que está fazendo escolhas financeiras ruins? Você achou que minha necessidade de ajuda com reparos domésticos representava escolhas financeiras ruins? Pensávamos que você estava tentando manter um estilo de vida que não podia pagar, em vez de se adaptar às circunstâncias reais. E agora que você sabe que posso bancar qualquer estilo de vida que eu escolher, você se oferece para me ajudar a mantê-lo. Agora, estamos nos oferecendo para sermos membros da família que oferecem apoio durante uma grande transição de vida, disse Sloan com cautela. Membros da família que não me apoiaram durante a minha principal transição de vida anterior, que envolveu divórcio e dificuldades financeiras. Mãe, estamos tentando seguir em frente e construir relacionamentos melhores, disse Quinton com paciência forçada. Por que você está tão focada em problemas do passado em vez de oportunidades futuras? Por que meus consultores financeiros explicaram que o comportamento passado prevê a confiabilidade futura nos relacionamentos familiares? O que isso significa para o planejamento sucessório? Perguntou Python, com a voz embargada pela preocupação. Significa que estou usando padrões de comportamento observados para determinar como alocar recursos entre membros da família, organizações de caridade e prioridades de realização pessoal. Distribua os recursos entre os membros da família, repetiu Sloan. Que tipo de distribuição você está considerando? Peguei os documentos que Catherine Walsh havia me ajudado a preparar, papéis com aparência oficial que detalhavam meus planos reais de herança. Criei fundos fiduciários modestos para cada um de vocês, no valor de $50 mil cada, acessíveis quando completarem 65 anos. $50 mil cada. A voz de Quinton se elevou em choque e indignação. De um total de $340 milhões. Isso é aproximadamente o que você teria herdado se eu tivesse continuado a viver modestamente e a poupar com cuidado durante a minha aposentadoria. Mas, mãe, você tem centenas de milhões de dólares, protestou Python. $50 mil é um insulto, considerando a sua riqueza. Por que isso é um insulto? Porque não reflete a magnitude dos recursos disponíveis nem a importância dos laços familiares, explicou Sloan com uma raiva mal contida. O que refletiria a importância das relações familiares? Fundos fiduciários substanciais que reconheçam seus filhos como os principais beneficiários da riqueza intergeracional, exigiu Quinton. Beneficiários principais com base em quais qualificações? Baseado no fato de serem seus filhos. De serem meus filhos que se recusaram a me ajudar a limpar as calhas, sugeriram que eu arrumasse um emprego no comércio quando eu precisava de ajuda financeira e não conseguiam arranjar tempo para jantares semanais até que vocês soubessem que eu era rico. Mãe, você está sendo completamente irracional, disse Python, levantando-se da mesa. Somos sua família. Merecemos mais do que $50 mil de uma herança de $300 milhões. Por que você merece isso? Por sermos seus filhos? Por amarmos e apoiarmos vocês durante toda a nossa vida? Em que momentos da sua vida vocês me apoiaram? Especificamente, em que momentos vocês me apoiaram de uma forma que exigiu sacrifício ou inconvenientes da sua parte? Meus filhos trocaram olhares que sugeriam que estavam reconhecendo como suas próprias palavras e comportamentos haviam fornecido as evidências que eu usava para justificar as decisões de herança que eles consideravam inadequadas. Isso é chantagem, acusou Sloan. Vocês estão nos punindo por não sermos filhos perfeitos, retendo dinheiro que deveria pertencer à família. Estou te recompensando. Exatamente como você me recompensou com uma consideração mínima que reflete a prioridade real que você dá ao nosso relacionamento.
Algumas discussões sobre herança envolvem famílias agradecidas planejando como usar juntas uma riqueza inesperada. Nossa discussão sobre herança estava revelando que meus filhos se sentiam no direito de receber recursos de uma mãe que eles tratavam como uma obrigação inconveniente e que o afeto repentino deles estava inteiramente condicionado a benefícios financeiros que eu havia decidido que eles não mereciam. A avaliação de caráter estava concluída, e os resultados estavam prestes a determinar se meus últimos anos seriam gastos comprando amor que eu nunca recebi de fato, ou construindo relacionamentos autênticos com pessoas que me valorizassem por razões que nada tinham a ver com dinheiro. 6 meses depois de revelar meus planos de herança aos meus filhos, eu estava na varanda da minha suíte no Four Seasons em Praga, olhando para a cidade onde passei o último mês aprendendo culinária tcheca e trabalhando como voluntária em um hospital infantil local. Este foi meu quarto destino internacional desde que iniciei o que Catherine Walsh chamou de minha jornada de integração de riqueza, usando meus recursos para construir uma vida baseada em propósito, em vez de obrigação. A reação de Quinton, Payton e Sloan às suas heranças de $50 mil foi exatamente a que meus consultores financeiros previram: raiva, acusações e tentativas de me fazer sentir culpado para que eu reconsiderasse minha distribuição egoísta da riqueza familiar. Mãe, você está destruindo nossa família por causa de dinheiro, Sloan declarou durante nosso último jantar juntos. Essa herança deveria nos unir, não nos separar. A herança não está nos separando, respondi. Ela está revelando que nunca estivemos realmente juntos de uma forma significativa. Isso não é verdade. Nós te amamos, mãe. Você adora a ideia de ter uma mãe rica que possa melhorar seu estilo de vida. Você nunca demonstrou interesse em amar a mulher que realmente te criou. Quinton havia tentado uma abordagem mais estratégica, envolvendo Sterling em conversas sobre minha instabilidade emocional e meu mau julgamento em relação às decisões de herança. Dot, as crianças estão realmente preocupadas com você, disse Sterling durante sua ligação telefônica cuidadosamente orquestrada. Talvez vocês devessem considerar a terapia familiar para resolverem juntos essas decisões financeiras. Sterling, você me trocou por uma mulher mais jovem e levou nossos filhos para férias de luxo enquanto eu comia peru requintado sozinha no Natal. Você é a última pessoa com quem eu conversaria sobre assuntos familiares. Mas essa herança afeta o futuro de todos. Os filhos têm expectativas legítimas em relação à riqueza que será transmitida às próximas gerações. As crianças têm expectativas baseadas em um sentimento de merecimento, em vez de consideração merecida. Elas receberão exatamente o que demonstraram valorizar. Recursos mínimos que refletem o investimento mínimo em nosso relacionamento. A resposta de Payton foi a mais reveladora, envolvendo ameaças de contestações judiciais à minha capacidade mental para tomar decisões sobre herança, decisões que nenhuma mãe racional tomaria. Poderíamos pedir a advogados que avaliassem sua aptidão psicológica para administrar esse tipo de riqueza, sugeriu ele com um cálculo frio que provavelmente aprenderá nos negócios de seguros de Sterling. Por favor, faça isso, respondi. Minha equipe de gestão patrimonial possui ampla documentação sobre minha capacidade mental e também registros detalhados das avaliações da dinâmica familiar que influenciaram minhas decisões de herança. Eu gostaria de uma análise jurídica para determinar quem está agindo racionalmente nesta situação. As ameaças legais desapareceram rapidamente assim que meus filhos perceberam que as avaliações de competência poderiam revelar mais sobre as motivações deles do que sobre as minhas. Agora, 3 meses após nossa última reunião familiar, eu estava vivendo uma vida que parecia autêntica pela primeira vez desde antes do meu casamento. Eu vendi a casa em Cleveland, a casa onde meus filhos cresceram, mas que raramente visitavam, e doei o dinheiro arrecadado para uma fundação que apoia mulheres divorciadas com mais de 60 anos. Eu fundei a Phoenix Rise Enterprises, uma empresa de consultoria que ajudava mulheres a conquistar a independência financeira após um divórcio em idade avançada. O negócio prosperava, não porque eu precisasse de renda, mas porque descobri que minha experiência com traição, recuperação e empoderamento poderia ajudar outras mulheres a evitar o isolamento e a insegurança que caracterizaram meus primeiros 5 anos de vida de solteira. Senhora Carmichael, disse a doutora Helena Novak, a oncologista pediátrica que supervisionava meu trabalho voluntário no Hospital de Praga. As crianças estão perguntando se a senhora voltará no mês que vem para a cirurgia da Maria. Com certeza. Já combinei de estender minha estadia durante o período de recuperação dela. Seu tcheco está melhorando notavelmente. A equipe ficou impressionada com sua dedicação em aprender a terminologia médica. Aprender novos idiomas aos 67 anos é a prova de que a vida não acaba só porque sua família decide que você é um incômodo.
O Dr. Novak sorriu com a compreensão de alguém que observou como o trabalho significativo pode transformar o senso de propósito e valor das pessoas. Suas contribuições aqui foram significativas. O programa de apoio familiar que você ajudou a desenvolver beneficiará os pacientes por muitos anos. Naquela noite, jantei com Markus Weber, um arquiteto austríaco de 70 anos que conheci durante meu trabalho voluntário. Markus era viúvo, tinha uma situação financeira confortável, mas não era rico, e desconhecia completamente a minha herança, além do fato de que eu podia arcar com viagens internacionais e longos períodos de trabalho voluntário. Dot, tenho pensado no seu convite para visitar Praga no mês que vem, disse-lhe enquanto caminhávamos ao longo do rio Vltava depois do jantar. Gostaria de aceitar, mas quero deixar claras as minhas limitações financeiras em relação a restaurantes caros e acomodações de luxo. Markus, eu o convidei porque gosto da sua companhia, não porque quero impressioná-lo com entretenimento caro. Agradeço, mas notei que você parece estar bastante confortável financeiramente, e não quero que expectativas desalinhadas criem um clima constrangedor. A honestidade dele em relação às preocupações financeiras contrastava fortemente com a suposição dos meus filhos de que minha riqueza os beneficiava automaticamente. Markus estava preocupado em não conseguir arcar com sua parte do tempo que passávamos juntos, enquanto Quinton, Peyton e Sloan se achavam com direito a heranças multimilionárias baseadas unicamente em laços biológicos. Markus, e se eu lhe dissesse que sou bastante rico, mas que sua situação financeira não afeta meu interesse em passar tempo com você? Eu diria que a riqueza não determina o caráter e que estou mais interessado em quem você é como pessoa do que no que você pode comprar. E se a minha riqueza nos permitisse viajar juntos ou desfrutar de experiências que você não poderia pagar individualmente? Eu ficaria grato por oportunidades de compartilhar experiências com alguém de quem gosto, mas não esperaria nem exigiria acesso a recursos que não conquistei. A conversa me lembrou porque meu relacionamento com Markus parecia autêntico de uma forma que meus relacionamentos com meus filhos nunca foram. Ele valorizava minha companhia por razões emocionais e intelectuais que nada tinham a ver com benefícios materiais, e apreciava a generosidade sem se sentir no direito de recebê-la. Meu celular vibrou com uma mensagem da Sloan. Mãe, espero que você reconsidere suas decisões sobre a herança. Sentimos sua falta e queremos reconstruir nosso relacionamento. Apaguei a mensagem sem responder, como vinha fazendo há 3 meses. Meus filhos sentiam falta da mãe rica de quem esperavam se beneficiar, não da mulher real que eles vinham ignorando há anos. Minha família me deixou sozinha no Natal para ir esquiar em Aspen, dizendo que eu não conseguiria acompanhar o ritmo e que seria um incômodo. Naquela noite, advogados apareceram à minha porta. Eu havia herdado $340 milhões do pai que eu pensava ter morrido quando eu tinha 2 anos. Quando minha família voltou, testei se eles me ajudariam durante uma falsa crise financeira. Eles sugeriram que eu arrumasse um emprego no comércio e me mudasse para uma residência para idosos. Quando revelei minha herança, de repente eles quiseram jantares semanais e ajuda para administrar meu dinheiro. Dei a cada uma delas $50 mil e usei o restante para viajar pelo mundo, abrir um negócio para ajudar mulheres divorciadas e construir relacionamentos com pessoas que me valorizam por quem eu sou, e não pelo que posso oferecer. Aos 67 anos, eu já não era Dot Carmichael, a mãe abandonada cujos filhos achavam demasiado entediante para as férias de Natal. Eu era Dot Carmichael, fundadora da Phoenix Rise Enterprises, voluntária internacional, viajante do mundo e mulher que aprendeu a distinguir entre amor e oportunismo financeiro. Meus filhos receberam exatamente a herança que conquistaram ao longo de anos tratando a mãe como uma obrigação, e não como uma pessoa com quem tinham um relacionamento. E eu estava usando a filosofia de capital paciente do meu pai para investir em pessoas que valorizavam meu caráter em vez da minha conta bancária. Algumas histórias de herança terminam com famílias reunidas por meio da prosperidade compartilhada. A minha terminou com a descoberta de que relacionamentos autênticos não podem ser comprados retroativamente e que a herança mais valiosa que eu poderia me dar era a liberdade de construir uma vida baseada em conexões genuínas, em vez de obrigações biológicas. Markus Weber me amava por razões que nada tinham a ver com dinheiro. Meus filhos provaram ser incapazes de me amar por qualquer outro motivo. A diferença entre esses relacionamentos determinou como escolhi gastar tanto minha riqueza quanto os anos restantes da minha vida. E todas as manhãs, ao acordar em Praga, Paris ou onde quer que minhas viagens me levassem, eu me sentia grata por o abandono no Natal ter me levado à descoberta de que algumas famílias valem a pena serem deixadas para trás em favor de pessoas que entendem que o amor se baseia na presença, não em presentes. O fim.